Olá, meu irmão, olá, minha irmã, graça e a paz do Senhor. Hoje, sábado, dia 28 de dezembro, dia de nós também cultuarmos de maneira especial a Mãe do Senhor e nossa Mãe, Santa Maria, no sábado, né? Então, hoje nós celebramos ainda também o dia dos Santos Inocentes. E o salmo do dia de hoje, Salmo 123, versículo 2, diz assim: se o Senhor não tivesse estado conosco, os homens que se insurgiram contra nós ter-nos-iam então devorados vivos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Veja, meu irmão, a necessidade de nós termos Deus como Senhor da nossa vida. E tê-lo conosco, né? Todos os dias, termos uma intimidade com o Senhor. Se o Senhor não tivesse estado conosco, os homens que se insurgiram contra nós ter-nos-iam devorados vivos. Então, coloquemos a nossa confiança, coloquemos a nossa esperança no nosso Deus, no nosso Senhor. Nós nos reunimos nesse dia e nós queremos pedir ao Senhor que venha tocar no nosso coração, através da palavra que nós vamos ouvir agora, que está em Mateus 2, de 13 a 18, que vai nos dirigir para esta nossa pregação do dia de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois de sua partida, um anjo do Senhor apareceu em sonhos a José e disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para o matar. José levantou-se durante a noite, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali permaneceu até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: eu chamei do Egito o meu filho. Vendo então Herodes que tinha sido enganado pelos magos, ficou muito irado e mandou massacrar em Belém e nos seus arredores todos os meninos de 2 anos para baixo, conforme o tempo exato que havia indagado dos magos. Cumpriu-se então o que foi dito pelo profeta Jeremias. Em Ramá se ouviu uma voz, choro e grandes lamentos. É Raquel a chorar seus filhos. Não quer consolação, porque já não existem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos, irmãs, dia de Santos Inocentes. Por que inocentes? Veja o que a palavra, ela nos colocou, o que a palavra de hoje nos falou. Nos falou de José, que saiu com o menino, ele foi avisado em sonhos, saiu com o menino e foi para um local para poder fugir de Herodes. E aqui, quando a gente fala por que dos santos inocentes, porque Herodes, ele percebeu, como a palavra disse, que ele se sentiu enganado. Ele percebeu que havia sido enganado pelos magos. Então, ele mandou matar todos os meninos, todos os meninos do sexo masculino que tivessem até 2 anos de idade, para que no meio dessa matança toda pudesse ser morto Jesus, aquele que era dito como o rei, aquele que veio para reinar sobre o povo. E ele então, Herodes era o rei, e ele, por medo de perder assim o seu poder,
primeiro ele quis enganar os magos, para que os magos fossem visitar, encontrassem o menino. Nós veremos esses próximos dias ainda na liturgia, né? Ele, encontrando o menino, voltasse e avisasse a ele, para que ele pudesse ir também adorar o Senhor. Na verdade, ele queria era matar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o menino que havia nascido. E ele então, primeiro ele quis enganar os magos, dizendo a eles que se encontrassem, que voltassem e falassem com ele. Como estava demorando, ele percebeu então que foi enganado e ele pediu para que todas as criancinhas masculinas de até 2 anos pudessem deveriam ser mortas, porque ali no meio delas estaria o Senhor. E ele então ameaça, ele queria destruir aquele que seria a ameaça para o seu reinado. Irmãos, quantos são os Herodes nos nossos dias? Quantos são também as criancinhas dos nossos dias, que morrem por falta de medicina? Criancinhas que não têm a medicina adequada para poderem sobreviver. E esses Herodes, que têm os interesses sórdidos, que desviam os recursos públicos, muitas vezes para o seu próprio bolso, ou para se manter no poder, eles desviam esses recursos e matam as crianças. Quantos são esses Herodes? Todos os dias nós assistimos, nós vemos pela televisão. Quantas também são as criancinhas que morrem antes de seus nascimentos por causa do aborto? Olha que coisa triste, irmãos. Casais, mulheres, homens que não querem assumir a paternidade, a maternidade, e que não querem perder a liberdade, entre aspas, que acham que o aborto é uma forma de anticoncepção. Não, o aborto é crime, porque a criança já existe. Vai evitar que ela nasça, mas ela já existe. Então, quantas são os inocentes dos nossos dias que estão morrendo, tendo suas vidas ceifadas ainda no ventre de suas mães? Irmãos e irmãs, o aborto, como eu disse, é crime. É a mesma coisa que você pegasse uma faca ou pegasse um revólver e atirasse no seu semelhante, tirasse a vida dele. Mas é muito mais do que isso. O crime, o aborto, ele é um pecado mortal. Sabe, irmãos, aquele que pratica, aquele que aconselha, aquele que faz, aquele que concede, que concorda com o aborto, ele está cometendo um pecado mortal. E a pessoa que morre em pecado mortal, ela não vai para o céu e nem para o purgatório, ela vai para outro lugar, onde haverá choro e ranger de dentes, mais conhecido também como inferno. Então, irmãos, nós precisamos tomar essa consciência, precisamos ensinar isso aos nossos filhos, precisamos ensinar as pessoas, aqueles que nós conhecemos, que praticaram algum tipo de aborto, que concordaram, que aconselharam, pois eles precisam procurar imediatamente um sacerdote para buscar uma confissão, e não só uma confissão, porque na confissão, quando você comete um pecado grave, um aborto, você precisa sim de se confessar, mas você
terá um acompanhamento para ter a absolvição, não é aquela absolvição na hora. É preciso, que você indique, que você conduza a pessoa a um sacerdote, e o sacerdote irá te encaminhar para o bispo e todos os procedimentos que deverão ser feitos. Então, irmãos, é preciso que nós olhemos para os nossos dias, os inocentes e os Herodes, que tem muito Herodes que aconselha as pessoas a cometerem aborto. Tem muito Herodes que desvia o dinheiro da saúde das crianças para os seus próprios interesses. E assim, irmãos, nós temos a nossa participação, a nossa contribuição, o nosso dever de cristão, de sermos profetas, de não nos curvarmos diante do pecado nem diante da mentira, mas sermos profetas, professarmos a verdade. A verdade vos libertará, somente ela, e a verdade é Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que o Senhor te abençoe e te guarde, te proteja e te conduza para sempre na paz e no amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sorria, Jesus te ama. Volte para o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar.